141, beleza? Dá só uma olhada, galera, nessa questão. Fazer a leitura, interpretação e resolução. Olha só. A proprietária de uma confecção pretende liquidar as camisas que possuem em estoque, por meio de uma promoção na qual fará a venda de lotes com iguais quantidades de camisa. Então, ó, isso aqui é importante a gente destacar, né? Iguais quantidades de camisas. E para a primeira semana ela pretende anunciar a venda aí por quanto? Por R$720, beleza? Na segunda semana, para acelerar as vendas, planeja anunciar a venda de lotes com 3 unidades a mais. Então, 3 camisas a mais, né? Do que nos lotes vendidos na primeira semana. Ainda por 720 cada. Ou seja, ela vai manter o preço e ainda vai colocar mais camisa para poder vender mais, beleza? Vamos lá, né? Continuando aqui, ó, cada. E de forma que o preço unitário de cada peça seja, ó, R$20 mais baixo do que o valor que teria sido cobrado na primeira semana, que é no primeiro lote lá, beleza? Na primeira semana de promoção. Ok, tranquilo, né? Bastante informação, mas a gente vai organizar essas informações direitinho já já, ok? Vamos ler só o nosso comando, olha só. Quantas camisas deverão conter os lotes que serão colocados à venda na primeira semana para que seja possível praticar essa promoção? Galera, vamos montar aqui com calma as nossas equações, né? Eu sei que quando eu pegar os 720 e dividir pela quantidade de camisas, x é a nossa quantidade de camisas, beleza? Olha só o que eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar isso aqui um pouquinho para baixo. E vamos fazer assim, ó, tranquilamente, devagarzinho, respondendo nossa questão. X... botar assim, ó, quantidade de camisas. Então, quantidade de camisas. Ok, só para a gente não se perder em nada, ok? Beleza. Ok, então, quando eu pego o valor da nosso lote, que é R$720, e divido pela quantidade de camisas, eu estou calculando quanto custa cada camisa, beleza? Então, isso aqui, ó, vai ser um valor C, que é o preço de venda da camisa, beleza? Então, C, a gente vai colocar aqui, ó, C é o preço da camisa. Beleza. Vamos continuando com as informações. Ó, o que a gente pode montar mais de equação aqui? Observe que na segunda semana, o que vai ocorrer? Ela ainda vai cobrar R$720. Então, na segunda semana, ainda vai cobrar R$720. Vou fazer de outra cor, beleza? Só que ela vai colocar 3 camisas a mais. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Embaixo, eu vou ter a quantidade de camisas anterior, que quanto é? A quantidade de camisas é o nosso X, né? Então, aqui X. Só que ela vai adicionar 3 camisas a mais. Então, é um X mais 3 agora. Na segunda semana, é um X mais 3, beleza? Tranquilo, até agora a gente tem isso. Vamos lá, continuando a nossa leitura aqui, a nossa informação. Agora, olha só. Ela ainda vai vender por R$720, né? De forma que o preço unitário de cada peça seja R$20 mais baixo. Então, se na primeira semana o nosso preço unitário custa C, na segunda semana vai ser R$20 mais baixo, significa que vai ser o C menos 20. Beleza? Porque é R$20 mais barato. Ok, observe que aqui eu já posso montar, né, nossa equação para poder achar uma das nossas incógnitas. Como ela quer, a nossa questão quer a quantidade de camisas lá da primeira semana, ele quer o X, né? Então, obviamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o C, que é 720 sobre X, e vai colocar aqui, ó, beleza? Então, ao invés de colocar um C, a gente vai substituir por quanto vale esse C, que é 720 sobre X. Então, a gente vai colocar aqui. Logo, a nossa equação vai ficar como? Olha só, vou escrever aqui acima. Nossa equação vai ficar 720 sobre X mais 3, que é essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. 720 sobre X mais 3 igual a C, só que o nosso C é o quê?
720 sobre x. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 720 sobre x, menos, se você observar aqui, ó, nosso c menos 20. Então, tem que colocar lá nosso menos 20, beleza? Agora, pronto. A gente precisa, galera, resolver essa equação aí, ok? Essa parte aqui de baixo eu vou apagar, porque a gente já sabe, né? Tranquilo. Então, a gente precisa resolver essa equação. Como a gente pode resolver essa equação, né? Diversas formas. Pode fazer MMC, né? O que você quiser. Eu prefiro transformar essa fração aqui, ó, essas duas frações, né? Que quando não tem denominador aqui, ó, é exatamente 1. Eu prefiro transformar essas duas frações em uma só e depois fazer meio pelos extremos, beleza? Porque isso aí vai ser uma proporção. Então, a gente pode utilizar aquela propriedade das proporções meio pelos extremos. Então, vamos lá. Como eu transformo essas duas frações em uma só? Observe que, se eu tiver denominadores iguais, né, isso, eu posso tranquilamente transformar em uma fração só, porque a gente repete o denominador e faz a operação só com o numerador, né? Então, observe que eu posso fazer aqui, ó, é multiplicar essa fração, 20 sobre 1, por um valor qualquer que eu quiser. E qual vai ser esse valor? Eu vou multiplicar pelo denominador aqui, ó. Porque quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não estou alterando minha fração, ok? E observe que eu posso tranquilamente fazer, ó, tchau, tchau com x, né? Então voltou para a mesma coisa. Observe que eu não estou mudando nada. Eu só estou reescrevendo aqui de outra forma. É basicamente isso que está acontecendo, beleza? Então vamos lá. Aqui 1 vezes x dá o próprio x, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, o nosso próprio x. Então significa que o 20 é a mesma coisa que 20x sobre x. Agora note que a gente consegue colocar em uma fração só, né? Porque quando a gente tem denominadores iguais, a gente pode tirar o denominador das duas e escrever um denominador só. Então vai ficar assim, ó. Beleza? Então a gente vai ficar com 720 menos 20x sobre x. Agora sim a gente pode fazer meio pelos extremos, beleza? Então aqui, ó, tranquilamente a gente faz aqui a multiplicação em x, uma multiplicação cruzada, né? Então aqui, ó, desse lado a gente vai ter o quê? 720 vezes x, que vai dar 720x, ok? Igual. No outro lado, na outra diagonal, multiplicando, observe que são dois termos, multiplicando dois termos. Então, aqui a gente tem, na verdade, é como se fosse um produto notável, ok? É uma multiplicação de binômios. O que acontece? Tem que aplicar a propriedade distributiva. Então, esse x multiplica tanto 720 quanto o menos 20x. Então, vai ficar como, ó, x vezes 720 dá 720x. E o x vezes o menos 20x vai dar menos 20x ao quadrado. Beleza. E agora a gente multiplica o 3 também pelos 2, beleza? Então vai ficar 3 vezes 720. 3 vezes 700 dá 2.100. E 3 vezes 20 dá 60, né? Então vai ficar 2.160. Então aqui, ó, mais 2.160. Aí menos, né? Porque vai ficar 3 vezes menos 20. Mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 3 vezes 20x vai dar 60x. Então 60x. Ok. A gente precisa resolver essa equação do segundo grau, beleza? Primeiro vamos fazer o quê? Simplificar a nossa equação do segundo grau. Então vamos lá, olha só. Se você observar, 720x com 720x, tchau, né? Então aqui ficou 0 igual. Vamos escrever direitinho aqui, né? Ficou 0 igual menos 20x² mais 2.160 menos 60x. Observe que em uma equação, né, sempre eu posso simplificá-la por quanto eu queira, que eu não estou alterando, né, já que é do segundo grau, as raízes da equação. Então eu posso dividir toda a minha equação, por exemplo, por 10, que é só cortar o zero, ok? Então vai ficar, né, menos 2x², 216 e menos 6x. E agora eu ainda vou dividi-la toda de novo por 2, beleza? Então vou passar todo mundo desse lado para o outro lado, deixar o zero aqui desse lado, e vou dividir tudo por 2. Então vai ficar assim, ó. Quando eu dividir aqui por 2, vai ficar menos x.
Passando para o outro lado, a gente vai ter mais x quadrado, né? Então, x quadrado. Quando eu dividir aqui por 2, vai ficar quanto? Vai ficar 108, né? Só que quando eu passar para o outro lado, vai ficar menos 108. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, menos 108. E esse 6x, né? Menos 6x, quando eu dividir por 2, vai ficar 3x. Que quando eu passar para o outro lado, vai ficar mais 3x, né? Então, mais 3x. Colocando aqui, né? Como a gente sempre costuma organizar, beleza? Então, observe que agora a gente precisa fazer o quê? Achar aqui o nosso x, ou seja, resolver essa equação do segundo grau. Professor, posso fazer pelo método de delta e Bhaskara? Pode. Posso fazer por soma e produto? Pode, né? Agora, geralmente, a gente consegue tranquilamente pensar aqui em uma soma e produto para esses valores, né? Então, o que a gente pode fazer é ir pelo certo, né? Fazer delta e Bhaskara. Olha só. Delta b ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, né? Já vou colocar aqui 9, ó. 9. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 108. Beleza. Nosso delta vai ficar 9. Menos com menos dá mais, né? Dá multiplicação do 4 por isso aqui. 4 vezes o nosso 108 vai dar 432, né? 432. Beleza. Agora é só somar, né? Vai dar 441. 441 tem raiz exata? Tem. Ok? Então agora a gente vai para onde? Agora a gente vai lá para o nosso x, né? Que é basicamente a nossa fórmula de Bhaskara. Vou fazer aqui, ó, perto das alternativas, beleza? Nosso x vai ser igual menos b, então menos 3, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 441, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, beleza? Então, nosso x vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 441 é 21, ok? 21 vezes 21 dá 441. Então, 21 dividido por 2. Observe aqui que a gente não vai precisar utilizar, né, no nosso mais ou menos, a nossa raiz negativa. Por quê, professor? Porque x é a quantidade de camisas. E não vai existir uma quantidade negativa de camisas, já que ela está vendendo, né, as camisas. Então, a gente não precisa considerar a nossa raiz negativa. Logo, a gente vai considerar apenas o menos 3 mais 21 dividido por 2. Beleza? Menos 3 mais 21 dá 18. E 18 dividido por 2 dá isso mesmo. 9, beleza? Então, nosso x vale 9, significa então que a quantidade de camisa é exatamente quanto? Isso, 9. Então, nosso gabarito aí, meu povo, isso aí, letra A, né? Uma questão aqui, ó, bem mais complexa, beleza? Mas, né, não impossível, ok? Então, tranquilamente aí, a gente conseguiu também fazer a resolução da nossa questão 141, beleza? Tranquilo, vamos lá, continuando.